Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, divulgando pesquisas. Vamos para os objetivos da aula, pode pôr na tela, por favor. Então, o tema da aula, modos de divulgar pesquisas. Objetivos, apropriar-se de diferentes modos de divulgar pesquisas realizadas, produzir esquema, resumo ou mapa conceitual a partir das informações lidas. Ler e analisar formas de produção em gênero infográfico, cartaz ou painel para divulgar os resultados. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Estamos continuando, então, a nossa aula, que está relacionada à pesquisa, ao como fazer a pesquisa, e nós estamos falando de alimentação saudável e, por enquanto, também não saudável, né? Eu já falei para vocês ontem que amanhã, né? Hoje é quinta, né? Amanhã nós teremos a presença de uma médica oftalmologista para fazer uma relação aí da má alimentação e a diabetes em decorrência da má alimentação e o glaucoma em decorrência da diabetes, tá? E também na outra sexta nós teremos uma nutricionista. Então, o que eu estou tentando fazer com vocês é mostrar, por exemplo, essa sequência é para que você saiba retirar as informações, né, das pesquisas que você vai fazendo em relação a um tema. Então, eu estou fazendo a minha pesquisa. Então, eu fiz essa opção, tá? De má alimentação, passei para diabetes, de diabetes fui um pouquinho aí, quis alguém para falar um pouco sobre glaucoma, né? Talvez um pouco menos falado para nós sobre isso, então vou trazer alguém para falar, expor um pouquinho sobre esse assunto, e depois a nutricionista que vai fechar tudo isso. E vocês já podem ir mandando perguntas até para a gente colocar, não só para a médica amanhã, pode colocar nas redes sociais, ou pode mandar por aqui, que depois eu vejo, que não dá tempo de ver agora, eu vejo depois, e também para outra semana. Tá? Então, é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Entendam isso como um exemplo. E estou usando, então, a sequência que nós temos aqui. Tá bom? Então, vamos para a acolhida. Como você avalia a sua alimentação nesta pandemia? Saudável ou não saudável? Dê exemplos de alimentos, ok? Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. Isso, vamos lá então. Ó, a Pro Silvia, achei engraçado dela. Vixe, não está sendo fácil não, professora. Uma tentação, mas a gente vai tentando balancear.
Aí o aluno Cauã da Promíria, eu considero saudável. Depois temos aqui, saudável de semana e não saudável no fim de semana. Ah, dá uma equilibrada, então, né? Rua, da professora Michele, colocou assim, saudável, alface, tomate, não saudável, pizza, hambúrguer. Depois aqui o Miguel da Promaria, prefiro comer hambúrguer do que salada. Tem um bonitinho aqui, a Gabriela da Prosandra colocou média, não dá para resistir a um docinho. Ah, é verdade, isso Gabriela. mesmo. Eu também acho isso. Aí a Lara, da Prossara, minha alimentação é balanceada. Depois temos aqui, ó, a Proclaudiana, razoável. Tento me alimentar de forma saudável, mas às vezes como um chocolate, salgadinho. A Proeliane colocou, a minha não foi saudável, comi muitos doces e pães. E no começo também tinha aquilo, né, de inventar pratos. Ficar cozinhando, né? Vamos inventar, vamos aproveitar aqui esse tempo para fazer uma coisa diferente. Aí depois chegaram os PPTs, acabou tempo para fazer. Isso mesmo. Mas vocês estão... a ProSilvia, né, colocou, vixe, não está sendo fácil. O Pro Bruno colocou saudável, sem produtos industrializados. Parabéns, Pro Bruno. Saudável de semana e não no fim de semana. Bom, acho que todo mundo está tentando... Tá mostrando assim, tá falando a verdade primeiro, né? Eu tô sentindo bastante verdade, sim, porque eu estou me identificando com todos vocês, então, você também, né? Sim, já falou. Com certeza. A produção já disse aqui também, que está se identificando com tudo isso. E, portanto, eu já vou repetir o que eu disse terça-feira, estamos todos na Berlinda, precisamos repensar a nossa alimentação. A Proediana colocou, diminui o açúcar branco. Também é uma possibilidade. O meu problema é a farinha branca. Não posso de jeito nenhum, por conta da gastrite, e ela faz mal, né? Mas quem vive sem farinha hoje em dia, gente, só se for totalmente alérgico, né? É difícil. Aí a Pro Railda colocou, uso o máximo que posso de orgânicos. É muito saudável. E hoje tem aquelas hortinhas, né, que dá pra fazer em casa. Porque a gente fala assim, orgânico é mais caro, realmente, né? É mais caro, mas a gente pode fazer aquela hortinha simples em casa, pega um vasinho lá que não usa mais, algum balde, e faz uma hortinha em casa, também é interessante. E precisa também ser disciplinado com a hortinha, né? Sim. Porque se não regar, se não cuidar da hortinha, não vai ter nada para pegar. E vai emagrecer, né? Não vai ter nada na horta, vai emagrecer. Vamos lá. Bom, nós temos um texto, nós fizemos, né, um texto, lemos um texto na terça-feira, que foi a parte 1, e vamos ler agora a parte 2. Tá? Para vocês entenderem. Então, nós grifamos algumas coisas na parte 1 e hoje nós faremos algumas questões da parte 2 e em seguida iremos para o infográfico. Então, vamos lá. Essa daqui é como se estivesse por meio de perguntas indiretas aí, né? Então, mudanças ou tópicos, sei lá. Mudanças nos indicadores de alimentação saudável. Então, para o conjunto dos participantes, os 4 indicadores de alimentação saudável evoluíram favoravelmente. Aumentos estatisticamente significantes, ainda que de pequena magnitude, ocorreram para a frequência de consumo no dia anterior de hortaliças, de 87,3% para 89,1%, de frutas de 78,3% para 81,8%, de feijão ou outras leguminosas 53,5% para 55,3% e dos 3 itens anteriores de 40,2% para 44,6%. Então, por exemplo, essa estatística que está aparecendo aqui no texto, né, no texto maior aí, depois ela vai para um infográfico. E aí vocês vão perceber que fica mais fácil a leitura, né, Helene? Fica mais clara, fica mais objetiva, tá? Então, mudanças em indicadores de alimentação, então, não saudável. Pode ir, Helene, nessa. Vamos lá, então. Para o conjunto dos participantes, os indicadores de alimentação não saudável praticamente não se modificaram com a pandemia. Assim, a proporção de participantes que consumiram no dia anterior pelo menos um grupo ou 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados oscilou de 80% para 80,3% e de 11% para 10,4%, respectivamente. Enquanto o número médio de grupos consumidos
2,1 permaneceu inalterado. Então, mais um item, o último aí, né, que nós temos. Então, por que se come mais ultraprocessados? Segundo o professor Carlos Monteiro, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenador da pesquisa Nutrinet Brasil, uma das explicações para a aparente desigualdade social observada na resposta à pandemia poderia ser a maior vulnerabilidade das pessoas mais pobres à publicidade de alimentos ultraprocessados, que foi bastante intensificada durante a pandemia, incluindo doações para profissionais de saúde, incluindo doações para profissionais de saúde. Independentemente da razão da desigualdade, ela preocupa, pois são claras as evidências de que o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta substancialmente o risco de doenças que tornam a Covid mais letal, diz o pesquisador ao jornal da USP. Então, nós tínhamos esses três, né? Mais essas três partes aí do texto, né? Falando mais especificamente do saudável, do não saudável e depois em relação ao ultraprocessado. E aí achei interessante que uma professora colocou assim, para o Adriano, ó, acabei adquirindo uma situação de tireoide muito alta. Então, eu acho que várias pessoas, quando passaram a fazer os exames, porque a gente ficou um tempo com medo também, sim, né, sim. de até ir em algum hospital, não que a gente não esteja com medo agora. E quando passaram a fazer os exames, viram que, assim, a coisa deu uma alta. O meu marido também, o exame dele também deu uma alta em algumas coisas, aí ele ficou preocupado já, né? Mas é uma situação que a gente tem passado em que ainda está complicada, né? Mesmo tomando a vacina, a situação de alimentação ainda continua complicada, né? Pode falar. Deixa eu te interromper um pouquinho. Acho que é Railda, ela fez um comentário interessante aqui. Acredito que usam mais industrializados por causa da facilidade. Hoje ninguém quer mais ter trabalho de fazer o saudável. É verdade. E aquela correria do dia a dia, né? É isso mesmo. Às vezes não quer ter trabalho, às vezes não dá muito tempo, né? A gente acaba comprando muita coisa pronta, assim, sim. E a gente vai acabando com a alimentação e com a saúde, né? E eu vi o aluninho que colocou aqui também, quando acaba tudo, só sobram as bolachas, sim, tadinho. Então eles vão para a bolacha mesmo, né? Não adianta, eles vão. Mas precisa equilibrar isso. Então vamos lá, ó. Dessas três partes que nós lemos, então, o que foi descoberto, a primeira questão, sobre o consumo de alimentos saudáveis? O que se falou sobre o consumo de alimentos saudáveis? E sobre os alimentos não saudáveis, quais foram os resultados da pesquisa? Dei um print nas duas questões que a produção vai voltando o texto para vocês. Vou dar 2 minutinhos, assim dá tempo de vocês lerem essas três partes novamente. Ok? Vamos lá.
Vamos lá. Então, aqui a Melissa da Promaria. Eles evoluíram favoravelmente. Da 1. 2. Maria Eduarda da Projanete. Mais de 80%. O Henrique colocou da 1. Aumentou favoravelmente o consumo saudável. Depois aqui, Jonatas da Proelaine. Vários alunos da Proelaine participando. Escolher o mais saudável é sempre fazer uma escolha inteligente. Depois temos aqui Alice, da Proérica. 1. Aumentaram favoravelmente o consumo saudável. Vamos ver se tem alguma da 2. O Eric, da Procláudia. 2. Mais de 80%. Depois aqui Samuel, da Proterezinha. 2. Houve diminuição ou quase estabilidade. Isso mesmo. Vamos lá. Aliás, é um aumentozinho, né? Mas mais ligado à classe menos favorecida. Então, vamos lá. Primeira questão, ó. O que foi descoberto sobre o consumo de alimentos? Foi descoberto que o consumo de alimentos saudáveis aumentou entre os brasileiros durante a pandemia, de 40,2% para 44,6%. Então, o consumo da alimentação saudável, ela aumentou. No geral, ela aumentou, certo? Também eu acho que por conta das pessoas passarem a fazer também comida em casa. Sim. Né? Num começo que estava um pouco mais lento, assim, a gente estava se acostumando, a gente foi, depois a gente viu que não era tão sossegado o negócio, a gente passou a comprar mais coisas prontas. Sim. Acho que foi mais ou menos isso, né? Até aquele medo que o pessoal teve, né, de faltar alimento, então armazenou mais esses que duram, né, com maior durabilidade, que não vai estragar tão rápido. E existem também pesquisas, assim, notícias de pessoas que passaram a fazer a comida em casa, que não fazia, né, passaram a comer em casa, né? Também por conta de medo de sair, de coisas fechadas e tudo mais. A 2, vamos lá. E sobre os alimentos não saudáveis, quais foram os resultados da pesquisa? No geral, o consumo de alimentos não saudáveis durante a pandemia se manteve parecido com o anterior. No entanto, nas classes mais desfavorecidas, o consumo aumentou. Certo? Vamos lá. Terceira questão. A partir dos dados, qual é a conclusão do professor Carlos Monteiro sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia? O professor Carlos disse uma coisa. Então, vamos lá. Eu vou repetir, eu vou colocar para vocês de volta o texto, enquanto eu der os minutinhos para vocês responderem. Deem um print na tela. Então, eu quero saber qual foi a conclusão do professor Carlos Monteiro. Deem um print. Vamos lá. 1 minutinho e meio para vocês e a produção vai voltar no slide 8 agora. Vamos lá. Vamos lá, então, antes de lermos aqui as respostas, então, um beijo, abraço para as alunas da professora Alessandra, que sempre participam, e para os alunos Pei Naerson Miranda, tá bom? Da professora Elaine. Beijos para vocês. Vamos lá para as respostas, então. Temos uma aqui, ó, da Júlia, da Protaís. Comer em casa é mais saudável. Depois temos outra aqui da Sabrina. Maior vulnerabilidade. Depois a Manuela, da Promaria também. Maior vulnerabilidade. A Proedilei, ou Proedilei, colocou assim, comer em casa é mais saudável. O Lucas disse que equilibrado.
Comer em casa é mais saudável, a professora Maria José. Seguiriam nessa linha. Tá, mas vamos lá, ó. E alguém comentou também que é mais barato, porque a renda caiu muito, né? Tá, mas vamos lá. A pergunta é, a partir dos dados, qual é a conclusão do professor Carlos Monteiro sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia? Então, coloquem resposta para eles, porque essa é uma possibilidade. Aí eu vou ler um trechinho aqui do texto. Ó. O professor explica que o consumo de alimentos ultraprocessados pelas classes mais desfavorecidas se dá por conta da falta de informação sobre o tipo de alimentação que faz bem para a saúde. Isso a gente pode inferir. Mas coloquem, por favor, produção, o slide número 8. Olha só, segundo o professor Carlos Monteiro, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, uma das explicações para a aparente desigualdade social observada na resposta à pandemia poderia ser a maior vulnerabilidade das pessoas mais pobres à publicidade de alimentos ultraprocessados, que foi bastante intensificada durante a pandemia, incluindo doações para profissionais de saúde. Então, o que ele colocou? Ficou evidente para ele, sim, que é por conta da falta de informação. E ele relaciona isso, então, a uma publicidade maior. Então, se você tem uma publicidade para uma classe menos desfavorecida em todos os sentidos, né? Se você tem a classe desfavorecida financeiramente, você já pode inferir o que é mais comum. Entenda o que eu estou falando, eu não estou dizendo que quem a gente está falando de classe desfavorecida, eu estou falando no geral, de tudo. Então, tem menos conhecimento para entender ou para abstrair aquela publicidade. Sim. Uhum. Né? E não cair muito naquilo. E muitas vezes foi por conta de ter ganhado, inclusive, de ter recebido doação. Sim, claro. Tá? Isso também pode ter acontecido. Ok? Então, vamos lá. Agora, para o infográfico, que senão não dá tempo, olha só. Então, daqueles dados que nós tínhamos no texto, foi feito um infográfico e foi feito para fins didáticos mesmo. Então, olha só. O infográfico vai misturar o quê? A linguagem, o texto verbal e o texto, né, não verbal. E nessas associações você vai ter uma coisa muito mais clara, muito mais objetiva. Então, em vez de a gente ficar lendo toda aquela parte, olha só, aquilo ficou resumido em: existe uma legenda para alimentos saudáveis e alimentos ultraprocessados. Então, você tem os valores aí, né, no gráfico que compõe esse infográfico. Alimentação na pandemia. Aí, o objetivo, então, da pesquisa, os hábitos alimentares da população brasileira mudaram durante a pandemia da Covid-19. Veja o resultado do estudo realizado pela Nutrinet Brasil, com mais de 10 mil participantes. Tudo isso nós já vimos terça-feira, né? A gente já foi procurar isso no texto. E deixou de uma forma bem mais clara, bem mais rápida de leitura, de assimilação e tudo mais, certo? Próximo. Aí eu coloquei algumas características do infográfico, que é um gênero textual bastante utilizado em textos de divulgação científica por conta de seu caráter representativo e imagético. Forma visual, então, de apresentar dados e informações. A gente está falando, então, de modos de divulgação de pesquisa, certo, Elaine? Uhum. Utilizado para representar de forma visual assuntos complexos, então ficou muito mais fácil retirar aqueles 3 parágrafos lá, a gente resumiu ali no infográfico. Forma simples e direta e combina textos, imagens e gráficos. Acho que tem uma perguntinha, então, quais aspectos fazem com que o infográfico se diferencie das notícias de jornal? Né? Então, na verdade, são essas características que eu falei para vocês. Já vou colocar a resposta porque não vai dar tempo. Então, os elementos visuais, como imagens e gráficos, fazem com que o infográfico se diferencie da notícia. E, por conta disso, ele seja até o acesso, né, também. Ele facilita a acessibilidade a essas informações, até para quem não tem uma boa leitura, o infográfico vai facilitar aí, tá? Fica um pouco mais claro. Acho que a pessoa tem mais condições de fazer relações do que ela pegar o texto completo. Mas é lógico que o texto, do jeito que estava anteriormente, ele traz muitas outras informações, né? Porque existem umas perguntinhas aí na apostila também em relação a isso, ok? Então, na aula de hoje, apropriamos-nos de diferentes modos de divulgar pesquisas realizadas,
Lemos e analisamos formas de produção de gênero infográfico, cartaz ou painel para divulgar os resultados. Foi isso, avaliem a nossa aula, mandem aí perguntas nas nossas redes sociais, que já foram colocadas para vocês. Obrigada, Elaine, obrigada, produção. E um beijo, Lourdes. Estou lendo as suas mensagens aqui, sim. Beijo. Obrigada, beijos.